Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando então mais uma aula assíncrona de PJI 1. Na semana passada nós fizemos algumas apresentações, né? E aí eu acho que essa semana, diante do que eu observei na semana passada, seriam interessantes algumas dicas aí relacionadas às apresentações, né? Então, montei aqui alguns slides que dão dicas nesse sentido, né, de como a gente pode melhorar as nossas apresentações, que por enquanto estão acontecendo nesse formato virtual, mas espero que muito em breve possamos estar juntos aí presencialmente. Então essas dicas elas são valiosas para essas apresentações, tá? Bom, falar em público, né? Algumas pessoas elas têm certa dificuldade para falar em público. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas uma característica importante quando nós vamos nos apresentar ou apresentar um trabalho ou discutir algum assunto é que a gente tem uma boa dicção, né? Eu particularmente não acho boa a minha dicção, acho que é algo que poderia ser melhorado, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa arte de falar em público, né? Então, quando a gente fala de dicção, tem pessoas que falam um pouco mais baixo, tem pessoas que falam muito alto, tem pessoas que falam muito rápido, pessoas que trocam uma letra por outra letra. Então, tem várias coisas relacionadas à dicção, né? Por exemplo, omitir, na verdade, né, o R ou o S no final das palavras. Por exemplo, vou levar seria o correto, vou levar seria omissão do R no final da palavra levar. Fizemos o correto, fizemos o errado, né, ou a omissão do S no final da palavra. Omissão de sílabas pode acontecer. Vamos embora? Vambora? Né? Então, são formas como nós falamos muitas vezes no nosso dia a dia, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai para a apresentação, né? A apresentação ela exige uma preparação, então a gente pode neste momento não falar dessa forma. Omissão de semivogal por ser mais branda nos ditongos. Por exemplo, peixe, eu tenho um ditongo aí, né? O E e o I. Peixe seria o errado. Estourou por estourou. Então, trocar o R por L, né? Isso pode acontecer, né? Então, problema por problema, por problema, clássico por clássico. Trocar o LH por ditongo, né? Então, palhaço, trocar por palhaço, alho por aio, né? São alguns exemplos só, mas isso pode ser aplicado a outras palavras. Tem algumas pessoas que apresentam intolerância à pronúncia de algumas sílabas, né? Então, não sei o que estão fazendo aqui, seria o correto. Não sei o que estão fazendo aqui. Eu digo a mesma coisa, mas eu digo de uma outra forma, não adequada para as nossas apresentações. Algumas dicas, então, para boa dicção. Treinar a leitura daquilo que você tem que falar durante a sua apresentação e ouvir a sua voz, né? Ouvir se aquilo soa de forma agradável para você. Pronunciar as palavras compassadamente, lentamente, sem redução ou troca de letras. Estar atento à pontuação e ao tipo de assunto que a gente está tratando. Dar entonação ao que se diz. Não falar nem muito alto e nem muito baixo, conseguir colocar a voz de uma forma que fique satisfatória para as pessoas que estão próximas de você durante a apresentação e também para as pessoas que estão mais distantes de você, né, no fundo da sala, no auditório, todas consigam ouvir de forma satisfatória e agradável. Tomar cuidado um pouco com os gestos também, né? O corpo, existe até um livro, né, que chama O Corpo Fala, então lembre-se que o corpo também fala. Gestos, olhares, sem exagero, vão complementar aquilo que você está dizendo, né? Então é tudo um conjunto.
Então tem até alguns exercíciozinhos para a gente melhorar a dicção, né, que são aqueles exercícios que a gente chama de trava-línguas, né? Então deixei alguns aí, eu vou disponibilizar os slides depois, e aí se vocês quiserem treinar, né, na verdade é trava-línguas, mas é para a gente destravar um pouco essa fala, né, para falar de um jeito um pouco mais, conseguir se expressar um pouco melhor. A gente tem que ter um pouco de cuidado com a respiração quando a gente faz uma apresentação, né? Então, não falar rápido demais, de modo que eu fique sem ar. Esse é um defeito que eu particularmente tenho, né? Às vezes eu quero dar muitas informações e eu acabo não respirando direito, né? Então, lembra que respirar direito também é levar oxigênio para o seu cérebro e também ajuda você a manter o controle emocional durante a sua apresentação. Sinta-se tranquilo e relaxado, né? Pronuncie as palavras de forma compassada e tranquilamente. Não grite nem cochile, é aquilo que a gente estava falando da voz. Não deixe a voz cair e nem levante ela no início e no fim de frases. Tente manter uma constância. Fale sempre para frente, né? Olhando para todo o público. Não foque o seu olhar em apenas uma pessoa, né? Tente falar para todos. Não fique tossindo. Beba bastante água, né? Deixa a sua garganta aí de maneira bastante lubrificada para falar, especialmente se você tiver que falar bastante tempo. E também em ambientes com ar-condicionado. Não use roupas apertadas ou colares, correntes, nada do tipo, né? Sprays, pastilhas, balas, tudo isso acaba mascarando um pouco a nossa condição vocal, né? Então não é muito recomendado. E isso que eu observei bastante na semana passada, né? A questão das gírias. Então, algumas gírias elas fazem parte do nosso dia a dia, são questões culturais, né? São questões são termos usados por nós no dia a dia, mas que muitas vezes não cabem numa apresentação. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu tenho esse defeito das interrogações repetitivas, como né, por exemplo, ao final de cada frase um né, mas isso é um hábito já de professor, então é um pouco mais difícil de mudar. Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado quando eu vou fazer uma apresentação específica, mas por falar sempre, né, por estar né, ele acaba saindo automaticamente. Mas quando a gente vai fazer uma apresentação pontual, é algo que a gente consegue controlar um pouco mais. Tratamentos íntimos, então cuidado com a intimidade que você não tem com a sua plateia, então tome cuidado com isso, né? Às vezes são pessoas que você não conhece, então não existe muitas vezes espaço para brincadeiras inadequadas. Expressões condicionais, como eu acho, pode ser, talvez, causam muita incerteza, né? E quando você está num momento de apresentação, é um momento em que você espera-se que você expresse algo que você conhece bastante, tá? Vícios de linguagem, isso é clássico. O tipo é algo que sempre aparece. Deixa eu falar, eu acho que essas são menos comuns, mas o tipo assim e o tipo são coisas que sempre aparecem. Então, tentar se policiar quanto a isso durante a apresentação. E algumas pessoas têm certa dificuldade. Algumas pessoas têm mais facilidade, mas algumas têm certa dificuldade. Eu, particularmente, sou uma pessoa que ainda tem certa dificuldade. Quando eu tenho que falar em público para um público que eu não conheço, e aí eu acho que é comum para a maioria das pessoas, para um público que eu já conheço, é mais tranquilo hoje em dia. Já foi difícil um dia. Por quê? Eu não tinha esse hábito, né? Mas uma vez que o hábito é criado e a experiência ela vem sendo adquirida, vai ficando mais fácil. Então, algumas pessoas são mais tímidas porque tiveram uma educação muito rígida, né? Algumas vezes os pais ou os responsáveis criaram de forma muito rígida. Era uma educação muito protetora, né? Em que os pais ou responsáveis acabam fazendo tudo pelos filhos e essas pessoas acabam desenvolvendo muito essa habilidade de comunicação. Pessoas que às vezes já passaram por experiências traumáticas de falar em público, né? Fez uma apresentação e não deu muito certo, então a pessoa acaba ficando traumatizada. Falta de experiência, as pessoas podem
exigir demais de si mesmas, não que isso seja ruim, né? Então você querer fazer uma apresentação boa é bom, né? Você vai se preparar para aquilo, vai estudar, vai treinar, vai ensaiar, enfim. Mas a busca pelo ótimo, né, não admite o bom como resultado. Então, ter uma apresentação boa, mas não perfeita do seu ponto de vista, na verdade tem que servir como motivação para você buscar talvez essa apresentação, esse ponto ótimo, né, mas não como um ponto de desestímulo, né. Pessimismo, né, a pessoa acha que não vai dar certo e aí ela acaba ficando muito nervosa, muito ansiosa. E tem algumas pessoas com questões de autoestima, né? Então, eu acredito que não vai dar certo, porque para mim nada dá certo. Então, vamos tentar não ter essa visão pessimista, uma visão otimista, de confiança. O treino, a preparação, tudo isso vai contribuir, né, para uma apresentação boa. Como que eu posso diminuir o medo diante do meu público? Primeiro, saber daquilo que eu estou falando, né? Não é deixar para ver o que vai acontecer na hora, e sim se preparar, né? Ter confiança naquilo que a gente está falando é uma consequência de dominar o assunto. Talvez utilizar um roteiro, né? Quando a gente fala de utilizar um roteiro, muitas vezes essa é a função do slide. Então o slide ele vai me guiando para os assuntos que eu tenho que falar, né? Então não deixa ali eu pular algum ponto importante. Pensar sempre na mensagem que a gente quer transmitir, também no nosso público-alvo, né? Isso influencia diretamente na forma como a gente vai falar e na forma como a gente vai trazer o conteúdo para quem a gente está falando, né? Essa é uma pergunta importante. Treinar a nossa apresentação, treinar na frente do espelho, ver se está legal, se você acha que está exagerando nas mãos, se está olhando demais para um ponto, se está... E tudo isso é importante, né? E você vendo, às vezes você consegue corrigir alguns pontos. Tentar administrar a atenção, embora isso seja um pouco mais difícil. Saber, conhecer o lugar da apresentação, né? Onde que vai ser, quantas pessoas estarão presentes, quem são essas pessoas. E isso já entra um pouco nesse conhecer o terreno, né? Então, o local, a ordem das apresentações, se mais alguém vai falar antes de você, quanto tempo de antecedência você tem que estar pronto, se vai ter período para perguntas da plateia, se você está preparado para essas perguntas, qual é o tipo de público, o tempo que você tem disponível, fundamental essa informação, o tempo que a gente tem para a apresentação, né, de forma que ela não fique curta demais, nem longa demais. Qual é o material, o equipamento, né, a tecnologia que você tem disponível. Se é uma apresentação no PowerPoint, eu vou testar essa apresentação antes. Se tem efeitos especiais, se tem vídeo, tudo isso está testado, vai funcionar, né? Se eu vou usar um retroprojetor, enfim, saber as condições que você vai ter disponíveis no dia da apresentação para que nada dê errado, né? Bom, isso era uma conversa, né? O bom, inclusive, é um vício de linguagem meu, e eu falo muito bom, e eu tenho reparado mais nos últimos dias, a cada vez que eu vou trocar o slide é um bom diferente, então é algo que eu tenho que corrigir. Isso era um tópico, né? Era nosso vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre as apresentações. A gente já falou um pouquinho sobre apresentações de slides, agora a gente falou um pouquinho sobre como se comportar diante da apresentação. E aí eu quero deixar uma atividade para a semana que vem que não tem muito a ver com esse tema de hoje. Na verdade, tem a ver com com a nossa prova do segundo bimestre. Então eu quero pedir para cada um dos grupos, podem manter os grupos, se acharem pertinente trocar o grupo. Importante, o grupo que ficar agora é o grupo da nossa avaliação, tá? Então vocês decidem se querem manter ou preferem mudar. Vocês vão pesquisar, e por enquanto é uma pesquisa, não é para escrever nada, é apenas uma pesquisa. Então é importante que quando a gente pesquisa, a gente faça referências, tá? Pesquisar sobre avaliação do ciclo de vida de produtos. Então os produtos, geralmente, eles apresentam da matéria-prima lá até ele virar um produto, ser utilizado e ser descartado, seria o ciclo de vida dele. Cada produto tem o seu ciclo de vida. O interessante é, o ciclo de vida do produto, ele impacta diretamente no consumo
e impacta diretamente também no ambiente, porque esses produtos eles vão ser descartados. Então eu quero que vocês pesquisem para a nossa próxima aula o que é a análise de ciclo de vida de um produto. Tá? Vocês vão fazer essa pesquisa, vão colocar isso num arquivo do Word ou um PDF, formatem tamanho de letra direitinho, coloquem as referências, coloquem o nome dos integrantes do grupo e me enviem isso por Moodle até o dia 2, que é na nossa semana que vem, na quarta da semana que vem, até as 11h59. Coloquem as referências de acordo com a ABNT. A gente conversou um pouco sobre isso semana passada. Então, esse texto foi retirado de tal site, então está disponível em, e o acesso foi feito em tal data e tal hora, né? Dê uma olhada em como fazer isso. Muito provavelmente vocês vão pesquisar em sites, né? Então os formatos de referência vão ficar aí nesse padrão de disponível em, acesso em. Então façam isso para a semana que vem, valendo a presença da nossa aula de hoje, tá? Então é uma atividade aí que é o começo da nossa atividade da avaliação 2, que já está próximo, né? Porque a gente já está em junho praticamente, então final do mês aí a gente começa a entrega das atividades, tudo bem? Mas semana que vem a gente explica um pouco melhor esse trabalho e aí eu dou as diretrizes para vocês, tá bom? Obrigado, gente, é isso. Fiquem bem, se cuidem, bom restante de semana, nos vemos na terça que vem. Até mais.